Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês do perigo da gente julgar os outros. Eu poderia falar para vocês de questões morais, éticas, mas eu quero dizer dois motivos pelos quais você vai pensar duas vezes ou até mais antes de julgar alguém. Por quê? O primeiro motivo é a nossa ligação energética. Toda vez que nós nos conectamos com alguém através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nós criamos vínculos energéticos com esta pessoa. E se este vínculo é um vínculo, por exemplo, que se dá através do julgamento, existe ainda um agravante, porque você se conecta com o outro numa posição de arrogância. Toda vez que nós julgamos o outro, nós nos colocamos num lugar de superioridade. Uma vez que nós entendemos que aquela atitude do outro é uma atitude que nós condenamos, que nós reprovamos. E se nós assim o fazemos, é porque certamente nós estamos numa condição superior a esta pessoa. E nós, com certeza, dentro do nosso pensamento, no nosso imaginário, cremos que não seríamos capazes de fazer tal situação, tal atitude. Isto, gente, é extremamente perigoso para nós, porque o julgamento ele nos conecta de uma maneira muito negativa a outra pessoa. Nós poderíamos nos conectar às outras pessoas através de bons sentimentos, de emanações de amor, de carinho, de afeto, de empatia. Isso também nos traria vínculo com estas pessoas, mas seria de uma forma mais positiva. O julgamento em si traz esta arrogância, este papel onde a gente se coloca em condições de superioridade ao outro. A outra questão que eu quero trazer para vocês, que é ainda mais grave, é que quando nós julgamos pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, da nossa clã, do nosso grupo, nós estamos ainda criando um vínculo de arrogância, de prepotência, de superioridade a esta pessoa e mais do que isso, estamos saindo do nosso lugar naquilo que nós chamamos da ordem, da hierarquia. Quando, por exemplo, uma filha julga a atitude, a maneira como ela foi educada, criada pelos seus pais, pela sua mãe, vou dar aqui um exemplo prático. Uma pessoa que tem uma atitude de julgamento em relação ao modo como a sua mãe o criou, a criou. Esta pessoa se coloca num lugar de superioridade em relação à sua mãe e sai do seu lugar na hierarquia desta clã, desta família, deste clã, desta família. E esta pessoa infringe então a lei da hierarquia. Toda vez que nós julgamos a maneira como os nossos pais nos educaram, ou educaram nossos irmãos, ou até mesmo a maneira como os nossos pais se relacionavam entre si, na relação deles de casal, nós fazemos isso com uma prepotência, com um olhar de superioridade. E nós começamos então a entender que nós temos muito melhores condições de tomar outras atitudes, de fazer de outra forma, de agir de outras maneiras. E nós então passamos a querer ensinar aos nossos pais, à nossa mãe, ao nosso pai, de que maneira que eles deveriam ter se comportado, feito determinadas coisas que fizeram. Aí você vai me dizer, mas eu fui vítima de abuso na minha infância, eu fui vítima de violência, eu fui vítima de abuso de autoridade e eu tenho muitos traumas que eu carrego da minha infância em relação ao tratamento que meu pai e minha mãe me deram. Ninguém pode tirar o mérito da sua dor. Você tem
todo o direito de questionar, de desejar que fosse diferente, de fazer as suas indagações a respeito do comportamento que seus pais tiveram em relação à sua criação. O que não se pode é achar que nós somos melhores, nós somos os bambambãs e que nós teríamos toda a condição de fazer melhor do que eles, estando nesta situação onde seríamos talvez o pai do nosso pai, a mãe da nossa mãe. Isto nos coloca num lugar de muita arrogância. Nós saímos do nosso lugar de filhos e passamos a achar que podemos dar lições aos nossos pais de como eles deveriam ou devem agir. Cria, então, um desequilíbrio muito grande dentro da hierarquia da nossa família. Porque nós, no lugar de filhos, apesar da dor, apesar de sentirmos aquilo que foi incômodo para nós, que não nos fez bem, o melhor lugar, o melhor papel que nós podemos exercer nessa situação, que é o de reivindicar o nosso direito de ter sido amado, de ter sido melhor cuidado, de ter sido, às vezes, tratado de uma outra forma que nós desejávamos, mas sem sair do nosso lugar de filhos. Fazermos isso com humildade. Fazermos isso entendendo que os nossos pais, também como nós, são humanos. Eles têm suas limitações. Eles têm as suas dificuldades. E que eles nos ofereceram aquilo que eles tinham condições de oferecer naquele momento. Fazer isso do lugar do filho é fazer isso de uma maneira onde a gente reconhece a humanidade e a limitação dos nossos pais. E amorosamente nós conseguimos entender que aquilo que eles fizeram era o que eles podiam fazer naquele momento, com as condições que eles tinham. Porque muitas vezes no lugar de julgador, aí eu vou generalizar o julgamento aqui para todas as outras pessoas, nós achamos que nós faríamos diferente, que nós faríamos melhor. E você já parou para pensar que para você fazer tal afirmação, você deveria conhecer todo o contexto do que aquela pessoa já vivenciou, do que ela trouxe de traumas da sua própria infância, da sua própria experiência de vida, e o que levou aquela pessoa a tomar tais atitudes. Porque é muito fácil falar do outro quando nós não calçamos o seu sapato, não vestimos as suas roupas, não trilhamos o seu caminho e não passamos pelos perrengues que cada um passou. Então, falar que eu faria diferente, sem saber todas as circunstâncias que levaram aquele determinado comportamento, todo o contexto que levou àquela situação, é no mínimo leviano, é arrogante. E a arrogância nunca leva a gente a lugar nenhum, a não ser ao próprio abismo. Porque quando nos achamos superiores aos outros, aí então é que nós mergulhamos no abismo do nosso próprio ego, das nossas próprias sombras. E ter esse tipo de atitude diante dos nossos pais é a pior das situações, é o pior dos panoramas que a gente pode ter para a nossa vida. Portanto, olhe mais amorosamente, olhe com mais detalhismo para a história dos seus pais, para saber o porquê de certas atitudes que eles tomaram. E se você não tiver conhecimento deste todo, não souber o que realmente aconteceu em toda essa história que levou às atitudes que eles tiveram, no mínimo, tenha compaixão e compadecimento daqueles erros que eles, por algum motivo, cometeram. Porque só eles mesmos podem saber o que os levaram a tais atitudes. Faça isso em relação aos seus pais, em relação às outras pessoas, mas principalmente na sua vida familiar, dentro do seu sistema e da sua hierarquia. Você vai ver que quando você se coloca no seu lugar de filho, de filha, você passa a ter mais tranquilidade. Você passa a
ter dentro de si uma acomodação. Você já sentiu algumas vezes que você estava fora do lugar? Incomodado? Em alguma situação que você vivenciou? É esta a sensação que uma pessoa que julga seus pais, mesmo que inconscientemente faça isso, é esta sensação que ela tem diante da vida. Ela se sente desencaixada, fora do lugar. Ela é uma pessoa que passa a não ter aquele domínio, aquele molejo, aquela maneira de lidar com as coisas mais leve, mais fluida na vida, porque ela está fora do seu lugar. Quando estamos fora do nosso lugar nesta relação entre pais e filhos, nós passamos a perder essa fluidez da vida e a nos sentirmos sempre incomodados, fora do lugar. E muitas vezes nem sabemos o porquê. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje a respeito do julgamento e a respeito da ordem, da hierarquia, é isto. Primeiramente, não julgue. Não julgue. Quando você julga, você cria um laço energético com o outro, independente se ele tem um vínculo familiar com você ou não. Quando você julga, você cria laços energéticos. E você passa a trazer os padrões daquela pessoa para dentro do seu campo energético. E pior ainda, quando você julga dentro do seu sistema familiar, porque você sai do seu lugar e passa a ser uma pessoa que está sempre incomodada, sempre desalojada. Pense nessas coisas que eu falei com você e observe se você está no seu lugar ou se está num lugar de arrogância e prepotência em relação à sua família. Caso você esteja cometendo isso, procure refazer e repensar esta maneira de lidar dentro do seu sistema, porque você vai perceber que tomando direito o seu lugar, se colocando no seu lugar de filho e agindo com respeito ao outro e à sua história, a sua vida se tornará muito mais harmônica e você se sentirá muito mais encaixado dentro da própria vida. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.